Olá gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho do livro Tempest, da Julie Cross, publicado pela editora Jangada aqui no Brasil. Instintivamente eu me inclinei, aproximando-me dos seus lábios. Então me lembrei do que ela estava esperando. Não era um beijo. Rapidamente desviei meus lábios para o seu ouvido e repeti uma citação do romance de Dickens, que vinha bem depois da primeira página. Quando vir a sua própria beleza resplandecente surgir renovada aos seus pés, pense de vez em quando que há um homem que daria a própria vida para manter uma vida que você ama ao seu lado. A história começa com o Jackson, que é um viajante no tempo, e o Adam, que é o seu melhor amigo. Naquele momento, eles estão fazendo alguns testes, algumas viagens no tempo, para comprovar até quanto o Jackson ele consegue ir, de quanto tempo ele consegue viajar no tempo, entre outros quesitos em relação ao poder que ele tem, no caso. Bom, aí a partir disso decorre que a cena principal vai pro quarto, pro apartamento onde a Holly mora, que a Holly começa a desconfiar do Jackson e do Adam por eles estar sempre juntos, ele nunca ter tempo pra ela, etc e tal. E daí ele vai pro apartamento dela pra conversar com ela sobre isso, sobre não poder ficar junto com ela, etc e tal. Aí dois IDTs, que são inimigos do tempo, aparecem no apartamento para pegar o Jackson, para prender o Jackson e tentar investigar coisas em relação a ele e ao poder dele. Só que numa briga, euforia, sei lá, eles atiram na Holly. Nisso, o Jackson ele viaja no tempo devido ao medo e também para tentar reverter a situação para que a Holly não seja atingida, não leve o tiro. Aí ele faz inúmeras viagens do tempo, em pouco tempo, mas a base principal dele, que era 2009, passa a ser 2007. Então ele volta precisamente a 2007. Por mais que ele tente voltar a 2009 ou ir para o ano anterior e ficar lá, a base dele se tornou 2007. Então ele sempre volta para 2007. Em 2007, o que acontece? Ele não consegue mais ir para o futuro. O Jackson ele só consegue ir para o passado. Então ele não volta para 2009, então ele pensa assim em tentar manter a vida em 2007, seguir a partir dali até descobrir como é que ele pode voltar para 2009 e tentar reverter a situação. Só que aí ele começa a descobrir várias coisas novas. Isso em 2007, sobre o pai dele. Ele vê que ele talvez não pode confiar tanto assim no pai dele quanto ele acha que ele pode, que o pai dele não é exatamente quem ele diz ser. Ele consegue descobrir algumas coisas em relação à mãe dele, quem era realmente a mãe dele, que é falecida há muitos anos, desde que eles eram muito pequenos. Aí ele tem uma irmã, por exemplo, que faleceu de câncer, e dele consegue rever a irmã entre umas viagens do tempo, conversar com ela sobre algumas coisas. Digamos que tirar um peso da consciência em relação a atitudes que ele teve quando era mais jovem. Nisso ele também tem que ir atrás da Holly para conhecer ela já em 2007, não só em 2009 e tentar conquistar ela. Aí ele encontra a Holly, tem nesse romance de tentar conquistar ela e tal, conhecer melhor ela em 2007, quando ela ainda estudava no ensino médio. Ele também vê o Adam, que já era amigo da Holly naquela época, e dele conta pro Adam sobre essas viagens no tempo. Eles tinham tipo um texto que o Adam escreveu expressamente pro Jackson, caso ele voltasse no tempo, ele pudesse contar pro Adam que ele viajou no tempo e o Adam fosse acreditar nele. Um código, digamos assim. E daí, a partir disso, se desenrola uma história enorme, onde muitos personagens aparecem. O Dr. Melvin, que cuidou do Jackson durante toda a sua infância e adolescência, cuidou da Kearney, especialmente na época que ela ia na pré-morte, digamos assim. Daí ele conhece mais coisas em relação ao pai dele, o trabalho do pai dele e tudo. E ele conhece mais sobre si mesmo também. Em 2007 ele começa a conhecer mais sobre seus poderes, com a ajuda do Adam. Eles conseguem ver muita coisa, só que aí acontece o quê? Os inimigos do tempo, eles voltam para 2007 também, porque esses inimigos do tempo, eles também são viajantes no tempo, então eles começam a perseguir o Jackson também em 2007, e aí se desenrola muita coisa, assim, o tempo corre e conhecemos também o comandante Marshall, conhecemos a Cassidy, entre outros personagens que fazem diferença na história. O livro está muito bem revisado realmente. Eu tive péssimas experiências ultimamente com livros mal revisados
E a leitura é horrível quando você acaba prestando mais atenção naquela palavra errada ou na diagramação mesmo ruim, que você não sabe o que é fala, o que é texto. E esse livro está muito bem revisado. Bom, ele é muito grande, mas a leitura também é super tranquila de fazer. É uma linguagem fácil, né? É um jovem adulto, então... E não tem nenhum termo, não tem muitos termos técnicos, nem nada disso. É um livro gostoso de ler, muito gostoso mesmo, assim, é divertido. Eles não focam muito em relação à viagem no tempo, eles focam bastante nesse livro em relação ao romance do Jackson e da Holly e tudo que pode acontecer. A capa também é maravilhosa, muito bonita. Começa a conhecer o que é o Tempest no livro, por exemplo, a gente começa a conhecer o que é o Axel. São algumas coisas, mas é uma introdução, digamos assim, sobre cada um dos termos e cada um dos projetos em relação à viagem no tempo. Só que acredito que devido ao final, eu gostei do final, ao mesmo tempo que eu não gostei porque eu fiquei pensando por que ele ficou todo aquele tempo batalhando pra conseguir resolver a situação e terminou assim. Mas daí eu também entendi, eu pensei ainda bem, porque quem sabe a autora foque um pouco mais no Jackson e nas viagens que ele faz, o porquê dele fazer essas viagens, tudo isso, os inimigos do tempo, que também são pessoas muito interessantes. Temos o Thomas, se eu não me engano, que é um inimigo do tempo que aparece no livro, que ele se torna bastante interessante, a gente quer conhecer. Temos a Emily também, que é um personagem que eu adoraria que tivesse mais no segundo livro, que falassem mais dela, porque ela é muito curiosa, muito interessante. Então eu torço para que o segundo livro de Tempest, que eu pretendo ler em breve, fale um pouco mais da viagem no tempo em si e foque menos no romance. Devido ao final, acredito que tem muita chance, mas vamos ver o que a autora vai fazer. Bom, pra finalizar, como eu disse, eu gostei bastante do livro. Eu acredito que eu dei 4 estrelas no Scooby pra ele, mas eu diria que umas 3,5 também não foi tão bom assim pra 4 estrelas, mas ele é bem bacana, bem legal. É muito bacana mesmo, é divertido e eu acho que se você gosta de romance, mas você não quer só o romance, você quer algo diferente, que sei lá, uma viagem no tempo, um poder, alguma coisa assim, uma coisa não tão real, uma fantasia, bem divertido e eu acredito que vai ser uma leitura bem satisfatória, pelo menos pra mim foi divertido, engraçado e sem dúvida nenhuma os meus personagens favoritos são a Holly e o Adam, não o Jackson. Eu dificilmente gosto de personagens principais, eu gosto sempre de personagens secundários. A Holly é uma pessoa muito guerreira, batalhadora, ela tem uma personalidade forte, mas muito interessante. O Adam, ele é um nerd que não é só nerd, ele tem outras inúmeras qualidades. Bom, o livro é bem legal, gente, espero que vocês tenham a oportunidade de ler e que gostem da história também e possam se divertir. Bom, gente, era isso. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!